Neste vídeo aqui vamos falar exclusivamente de Sócrates, pensador, filósofo, algumas séculos antes de Cristo. Antes de começar, há alguns dias uma pessoa acompanha meus trabalhos, disse uma coisa interessante. Disse que na época Sócrates, Platão, todos aqueles grandes, não existia faculdade de filosofia, não existiam livros, não existiam cursos, não existia nada. Então eles recorriam a eles mesmos. Um trocava ideias e opiniões com o outro, de mesmo nível cultural, mesmo nível de inteligência, mesmo nível filosófico. Tinham opiniões até diferentes, mas trocavam informações, trocavam ideias. Hoje não acontece mais isso. Infelizmente não acontece mais isso. Não tem nomes expoentes. Naquela época de Sócrates, Platão, tantos nomes vêm até hoje, tantas frases que eles ditaram naquela época, até hoje ressoa e são atuais ainda. Mas hoje, nesse período, quantos nomes são expoentes, serão eternizados? Estes são eternizados, porque o que eles falaram não caiu até hoje, são estudados, são relidos, fazem releitura desses seus pensamentos, mas não abandonam eles. E hoje, que nomes se tornarão eternos? Nomes, não falo filosofia, em qualquer área da ciência ou fora da ciência. Que nome se eternizará? Será falado espontaneamente? Que nome? Muito menos do que se pode imaginar. Por quê? Porque estudamos filosofia, arte, estudamos em faculdades, cursos e tudo mais, porém, terminamos e não vamos além. O ir além que torna a pessoa imortal. Seu nome, seus pensamentos, imortais. O que vem depois é uma preparação. Depois que o discípulo está pronto, o mestre vem. Ou seja, depois que estudamos tudo o que já existe de escolas e livros, não vamos parar, vamos à frente, não vamos nos basear no que já disseram. Nós temos que ver o que temos a dizer, o que temos a completar. Entendo que hoje não existem nomes expoentes em áreas, muitas áreas, não existem expoentes porque não se preocuparam em colocar mais de si após os estudos acadêmicos. Infelizmente. Bom, vamos começar. Sócrates acreditava que a melhor forma de transmitir conhecimento era através de troca direta de ideias, através de perguntas e respostas entre duas pessoas. Acabei de dizer mais ou menos isso. Eles, os filósofos da época, os grandes pensadores, trocavam ideias, falavam o que acreditavam, o que desacreditavam, desmentia o que o outro falava, colocando algo de mais qualidade acima. E hoje deveria ser da mesma maneira. Sabedoria se adquire na troca de ideias entre duas pessoas. Uma pessoa diz o que acha, o que acredita, a outra concorda totalmente ou discorda totalmente, mas pacificamente põe a sua opinião. Acaba havendo uma divergência? Sim, acaba havendo uma divergência porque são duas pessoas totalmente diferentes, universos diferentes, mas acaba acumulando em um pouco do que a outra falou, de maneira clara ou nem tanto. Sabedoria, de acordo com Sócrates, se adquire na conversa entre duas pessoas em que opiniões são colocadas, divergem dessas opiniões,
mas acabam ouvindo e, de certa maneira, somando alguns detalhes. Sempre tem, por mais absurdo que seja a colocação, sempre tem um ponto que a gente pode raciocinar um pouco, será que tem algo interessante aí? Me chamou a atenção. Sócrates pregava era que nós devemos nos ocupar menos com as coisas, riqueza, fama e poder, e passarmos a nos ocupar com nós mesmos. Isso aqui é uma coisa incrível. Nos preocupamos. O planeta se preocupa com riquezas, benfeitorias. O que é matéria? Se preocupa com a matéria, adquirir matéria, bens duráveis e não duráveis, mas adquirir, não cuidar de si, de seu íntimo, seu interior. Tudo que tem aqui, bens materiais que adquirimos ou não adquirimos, que lutamos para conseguir, lutamos e não conseguimos, tudo isso é para maturar o nosso emocional, como vamos reagir na tentativa de e conseguir, e na tentativa de e não conseguir. É para maturar o nosso emocional. Então acabamos sofrendo porque não conseguimos, amaldiçoando quem prejudicou a gente. Não nos preocupamos com o nosso íntimo, a nossa evolução interior, com o aprendizado incutido naquele conseguir e naquele não conseguir. Enquanto pessoas se preocuparem mais com bens materiais, riquezas para angariar, para se enriquecer monetariamente aqui, continuarão pobres lá. Quer dizer, tudo que conseguirem aqui não cabe no caixão. Não cabe nada dentro do caixão. Um papelzinho que seja não cabe dentro do caixão. Não cabe, não dá para levar. Agora as riquezas não deste plano que conseguir, tudo cabe dentro do coração. E poderá e irá ser levado. Então, a pessoa se torna rica mesmo sem ter bens aqui. Se torna rica interiormente, mesmo sem ter bem, terá um sorriso de agradecimento pela vida que teve, pela existência que teve, mesmo tendo só o suficiente para viver, que todos deveríamos lutar por isto, o suficiente para viver com saúde, viver com bem-estar, que não seja exagerado, porque exagerado aí já é tentar uma riqueza interior, material. Tentar uma riqueza material. Então, temos que lutar, sim, por bens materiais, mas que seja o suficiente para nos trazer bem-estar. Porque o suficiente para nos trazer bem-estar significa que a um certo ponto vamos conseguir mais e não nos entristeceremos em distribuir um pouco desse matéria que recebemos, dinheiro ou não. Receberemos a mais do que sentimos precisar e vamos distribuir. Acaba sendo uma riqueza para a gente, para o íntimo da gente. Sócrates, conheça algumas das principais frases de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Meu Deus! Sábio é aquele que diz, não sei, assume, não sei, vou procurar saber. Assume não entender, assume não conhecer, e não aquele eu sei, enrola para explicar alguma coisa e não explica nada. Prefiro dizer, não sei, mas dá um tempinho aí que eu vou tentar descobrir, vou tentar falar. E se eu não conseguir, não está no meu momento de responder, ou não está no meu momento de saber, para mim ao menos. Eu acho esse pensamento aqui uma pérola. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. O ódio de um homem já é conhecido. O ódio de um homem, aquele homem está com ódio de mim por causa
de algumas coisas que eu fiz. Vamos assumir, fizemos alguma coisa que aquele homem alimenta ódio sobre mim. Então, é às claras, eu irei me proteger dele, ficarei à distância, tentarei amenizar, se possível, mas eu sei que ele tem ódio de mim, que ele irá me maltratar se puder. Então me manterei distante, o possível que for. Agora, o amor de uma mulher, não sei o que pode acontecer amanhã, não sei se estou errando no relacionamento, eu não sei se ela está me traindo. Sim, não sei se ela pretende me enganar com bens materiais que eu tenha, ou com a virilidade que eu forneço e está aos poucos diminuindo. Então, não sei, estou aberto, estou facilmente... Será fácil me atingir, me magoar, me machucar. Então o amor de uma mulher é muito mais delicado para se manter, para se prestar atenção, do que o ódio de alguém. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Eu não diria só amizade, eu diria também amor. Para amarmos alguém, para amarmos outros, temos que saber amar a nós, valorizar a nós, porque não sabemos o que é o amor se não amo a mim. Não saberei valorizar alguém se não valorizo a mim. Primeiro vamos praticar com a gente, vamos ser laboratórios de nós mesmos, ser laboratórios, ter amor por mim, saber como manipular isso, como é essa emoção, essa energia, para depois estar próximo de alguém e dizer: eu amo aquela pessoa, eu tenho amizade, eu quero ter amizade daquela pessoa, mas vamos primeiro descobrir o que são esses sentimentos, desvendá-los à nossa maneira de ver. Todos têm amor, todos têm amizade, todos têm ódio, querem vingança, todos têm tudo isso, mas é de maneira diferente. Então vamos desvendar. Aqui se refere à amizade. Eu incluo o amor, principalmente o amor. Todas as emoções, vamos desvendar a nossa concepção do que é, de como é. Depois que desvendarmos, nos amarmos, aí poderemos amar a outras pessoas, sabendo, sim, esse sentimento é amor, porque eu sei o que é amor. Por exemplo, segundo Sócrates, ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos dons. Todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. Ninguém sabe o que é a morte. Alguns dizem, alguns falam, foram para lá, viram o túnel e voltam comentando, mas é experiência própria. Jamais passarão para outra pessoa o que realmente sentiram, o que realmente vislumbraram. Jamais conseguirão passar, porque são experiências, sensações, emoções que tentam transmitir em palavras. E na verdade é muito difícil falar em palavras sobre sentimentos e sensações. Então, cada um tem a sua interpretação do que é a morte. Alguns dizem, eu interpreto a morte como sendo um bem para quem em desespero carnal está. Doenças, por exemplo, em quem está em desespero carnal, a morte é uma bênção. Agora, quem tem medo da morte, na verdade, medo da morte é medo do que vai sofrer nos momentos anteriores, minutos, horas, dias, até semanas, o que vai passar até chegar à morte. Aqueles que pressentem a morte chegar, de certa maneira, assumem a sua delicadeza
delicadeza física, não tem mais condições de viver, não tem mais condições de estar aqui. A idade já veio, digamos assim, há um prenúncio sutil que vem naquele que deve partir. Há um prenúncio sutil, de alguma maneira, se a pessoa for sensível, se a pessoa não tiver medo da morte, haverá um prenúncio sutil de que ela virá, o abraçará, mas será um abraço bom, não torturante, não de dores lancinantes. A morte virá e dará um abraço sutil, calmo, sereno e sem dor. Passará para o lado de lá. Talvez um pouquinho de dor, não vou dizer que não, porque separar o corpo matéria do corpo não matéria, há um certo mal-estar no corpo físico. Mas é algo tão pequeno. Comenta-se, às vezes uma pessoa está prestes a morrer, vai morrer, está naquela hora de desencarnar, só que ela não merece passar por dores. Então o que acontece? Ela desmaia, tem um sono violento naquele momento, e aí durante aquele sono, aquele desmaiar, separa, quer dizer, não há dor. A melhor morte que tem, a melhor maneira de desencarnar é dormindo. Feche os olhos no quarto em que está. Feche os olhos e quando abrir os olhos, não estará mais no quarto. Estará num lugar muito melhor. Uma pequena confusão, porque não percebeu a morte chegar, mas estará em outro lugar. A melhor morte que tem é dormindo, e podem acreditar. Quem vai sofrer? Quem ficar vai sofrer um pouco. Agora quem for, não vai sofrer nada. É merecimento. Nesse caso é merecimento. Fez muita coisa boa, se tornou uma pessoa do bem. Então, partiu sem dor. Teve esse privilégio. 4 etapas do método socrático. O método socrático é composto pela exortação, indagação, ironia e maiêutica. Exortação, método socrático de adquirir evolução, de adquirir sabedoria. Exortação, exortar, tentar explorar ao máximo um assunto, tentar explorar ao máximo que suas condições intelectuais permitem, sua sabedoria atual permite, explorar aquele assunto, filosofar em cima daquele assunto, o que puder, para poder desvendar um pouco mais. A indagação, perguntar ou se perguntar. Se perguntar, é isso? É aquilo? Está certo? Está errado? Tem certeza de algo? Tem certeza de algo, mas por que não adquirir mais certeza? Sim, é assim. Mas por que é assim? Uma resposta vem. Por mais certeza que tenhamos, vamos intuitivamente perguntar por quê, virá uma confirmação a mais. Uma resposta em palavras que a gente pode compreender, ou uma sensação de que é daquela maneira. Então nos tornamos um pouco mais sábios sendo um pouco teimosos em perguntar. Aqui em seguida tem a ironia. Ironia é aquilo, é mesmo? Tentando subverter, tentando confundir. Mas é mesmo? Ou seja, perguntamos. É uma maneira de perguntar também, uma resposta que vem. Só que vamos perguntar de uma maneira mais enfática, mais bem-humorada. Para alguns sim, mas é uma maneira inteligente também de adquirir conhecimento. Uma maneira inteligente de ter sabedoria a mais. É mesmo? Mas como é que você poderia me explicar que é desse jeito? Claro, na ironia eu seria conversando com alguém.
esse alguém, respeitamos esse alguém, gostamos do que ele fala, nós achamos essa pessoa inteligente, sábia, mas queremos colocar a pessoa em xeque. Se a pessoa é sábia de fato, não vai se sentir insultada, não vai se sentir com vontade de voar-lhe no pescoço. Irá responder: por que você está com essa dúvida? Sim, é desse jeito, por causa disso e daquilo e de outra maneira. Aqui, por último, temos a maiêutica. É uma palavra estranha, vou colocar aí para vocês saberem como é que se escreve essa maiêutica. Significa o seguinte: o Sócrates criou essa palavra, quase que criou essa palavra. Essa maiêutica significa indagar, duas pessoas conversando, uma indagando a outra, compreendendo, aceitando, mas indagando, não tentando colocar ninguém contra a parede. Não é colocar ninguém contra a parede, porque tem aquilo, às vezes uma pessoa quer derrubar totalmente a outra, derrubar a teoria da outra, então joga-lhe ferozmente contra a parede, perguntas para magoar, para derrubar, para anular a outra pessoa. Essa maiêutica não exatamente, é uma pergunta. A pergunta é que a outra irá responder. E se não conseguir responder totalmente, não se desvalorizou frente à primeira. Simplesmente demonstrou ser sábio em não assumir aquilo que não sabe. Maiêutica é perguntas um para o outro, sem parar, até mesmo, se necessário, para desvendar ao outro. Quer dizer, aquele que pergunta quer acrescentar alguma coisa, então pergunta, e o outro explica e devolve a pergunta. Algo desta maneira. Temos assim, por exemplo, uma pessoa, um mestre, e vamos fazer-lhes pergunta. Vamos perguntar e perguntar e perguntar e perguntar, jamais tentando derrubá-lo, jamais tentando denegri-lo de alguma maneira. Simplesmente gostamos que aquele mestre explique as coisas e queremos entender. E o mestre, que é de fato, vai adorar responder as perguntas se perceber que está acrescentando algumas coisas a mais. Por quê? Porque esse discípulo, esse aluno que está à frente, vai perguntar e fazer perguntas e perguntas e perguntas até o momento em que já fez todas as perguntas, aí passará a formular a si algumas respostas. Com o passar do tempo, esse tal que era discípulo, aluno, poderá vir a esse que era o seu mestre e dar-lhe outras explicações mais interessantes. Um vai somando ao outro conhecimentos, sabedoria, uma coletiva sabedoria. Na época dos grandes pensadores acontecia isso. Hoje não vejo que aconteça isso. Todo mundo sabe e guarda para si os segredos, as chaves, receio de que entregue e a pessoa assuma para ela aquela sabedoria, ou que não faça, desvalorize quem ensinou. Eu quero me manter superior aos outros, sabendo mais que os outros. Ser mais que os outros aqui não significa absolutamente nada. É uma guerra de egos. Ser superior a outro, porque sabe algumas coisas, então é superior a outro, se sente melhor que o outro. Não é um sábio, é um tolo. As três peneiras de Sócrates: verdade, bondade, necessidade. Três peneiras para o sábio adquirir sabedoria. As três peneiras: verdade, sempre procurar a verdade. Eu ouvi uma mentira? Tudo bem, ouça uma mentira, que até mesmo na mentira pode haver um pó de verdade. Ouça a mentira e procure saber se tem algo verdadeiro naquela lorota, naquela mentira.
procure saber, não vai assumir aquela mentira e passar para frente como tomou. Não é, isso não é sábio. Tem que ouvir a mentira e tentar ver se tem algo a ser aproveitado daquilo. É a verdade, é cultivar a verdade em todos os sentidos, a todos os momentos e só passar verdade. Não enganar ninguém, passar a verdade que sabe. A pessoa vem e pergunta, vem e quer saber, verdade, é isto e tal. Não sei, é uma verdade também, não sei, mas me espera um pouco, eu vou tentar saber um pouco e responder. Está assumindo a verdade, está assumindo ser sábio. A outra peneira é bondade. Bondade é mais ou menos isso também, é responder aos outros, não ter raiva de ouvir respostas. Quem ouve perguntas e não responde com boa vontade, não sabe a resposta, está tentando enganar, está tentando se enganar, dizendo que sabe, quando na verdade não sabe absolutamente nada. Em parte é bondade também, ter boa vontade em responder perguntas, as mais complicadas que se são absurdas demais, se sentimos serem absurdas demais, por que essa pergunta dessa maneira? Sempre com boa vontade, respondendo, porque à medida que geramos boa energia nessa maneira de responder, estamos alimentando a nossa sabedoria, estamos abrindo portas para ser mais sábios. E agora aqui, a terceira peneira de Sócrates seria a necessidade de aprender, de compreender, de ir avante, encontrar respostas. Necessidade, eu preciso saber algo. Me perguntaram, eu não sei. Eu já passei por isso, me perguntaram algumas coisas na playlist de Pergunte ao Mago, e eu não sabia algumas coisas, fui atrás, necessidade, cheguei lá, verifiquei o que era, percebi que eram coisas que eu entendia, mas com outro nome. Pois bem, eu disse, não entendo, mas fui atrás, necessidade. Fui lá, alimentei a minha sabedoria, alimentei a minha maneira de entender a vida, me entender, me evoluir, procurar minha evolução, necessidade. Assim evoluímos. Por que Sócrates foi considerado o homem mais sábio do mundo? Sócrates percebeu que ele era sábio porque, dentre os sábios, era o único que julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento. O verdadeiramente sábio entende que inclusive é uma das frases de Sócrates, só sei que nada sei. Ele assume não saber tudo, assume não ser um sábio, porque o sábio deveria saber de tudo, e ele assume não ser sábio porque ele não sabe de tudo. Eu tenho comigo a seguinte colocação, me chamam mago, mestre, buscador, Daniel bíblico, me chamam destes nomes, dessas designações. Penso da seguinte forma, se a pessoa que está assim me chamando se sente bem, ela se sente bem, se referindo a mim desta maneira, eu deixo. Ela se sente bem, ela se sente bem se referindo a mim desta forma, eu deixo. Não vou exigir, me chame assim, me chame não. A pessoa tem que se sentir bem se dirigindo a outra pessoa, como se dirige. Agora, eu não vou assumir, eu sou realmente isso ou aquilo, eu sou de fato. Não, eu sou, sim, eu sou igual a todo mundo. Talvez saiba uma coisinha ou outra a mais, mas sou igual a todo mundo. Agora, as pessoas, seguidores, querem se referir a mim com essas designações, jamais recusarei, jamais ficarei chateado. Se não quiserem chamar-me sobre nenhuma dessas designações, e sim sobre Senhor ou pelo nome,
Também não. E Sócrates é dessa maneira. Alguns adquirem sabedoria, eu sou especial, eu sou doutor em alguma coisa. Uma coisa que eu acho curioso. A pessoa saiu da faculdade, é um doutor agora. Um doutor advogado, um doutor médico, um excelentíssimo juiz, excelentíssima autoridade, juiz. Agora eu entendo que fora do lugar onde está trabalhando, não é doutor, é senhor, senhora. Senhor é um cirurgião famoso, mas fora do hospital não está a trabalho, é um senhor, porque não, eu sou doutor fulano de tal, eu sou vereador, eu sou deputado tal. Não é ninguém, caramba. Está querendo se engrandecer em cima dos outros, humilhar os outros porque é doutor. Não é ninguém, estudou. Vai ser doutor, vereador, deputado, lá onde está trabalhando. Se estiver fora de lá, numa ocorrência médica, por exemplo, aí é doutor. Se estiver fazendo algum trabalho assistencial, aí vereador, deputado. Fora é senhor, com todo respeito. Para Sócrates, o objetivo principal de toda reflexão é o conhecimento da verdade. O objetivo principal de toda reflexão é o conhecimento da verdade, ou seja, vamos refletir para descobrir algo, vamos refletir para entender algo, vamos pensar, vamos conjecturar com nós mesmos, reflexão, meditação, vamos perguntar a nós o que significa isso. Em nossa concepção, em nosso entendimento, o que significa isso? A reflexão, vamos refletir sobre isso, perguntar a nós mesmos. Para Platão, o conhecimento da verdade só poderia ser adquirido pelo desenvolvimento de ideias. Conhecimento da verdade, desenvolvimento de ideias. Exatamente isso. Temos ideias, achamos algo, entendemos algo, então vamos pesquisar esse algo ao máximo para se inteirar, se tornar, de certa maneira, doutorado naquele ponto, naquela ideia. Já é desenvolver a verdade, já é desenvolver o conhecimento interior. Finalmente, para Aristóteles, as ideias deveriam sempre obedecer a um raciocínio lógico. Aí entra um pouco do materialismo, do raciocínio material. Eu faço dessa maneira, eu sou um pouco Aristóteles neste ponto. Sei de algo, não tem comprovações. Quanta coisa eu fiquei sabendo que não tem comprovação. Então eu tentei encontrar nas ideias, neste plano, não exatamente plano matéria, mas neste plano, respostas que reforcem aquela ideia que eu tive, aquela intuição que eu tive. Nenhuma intuição deve ser ouvida, nenhuma intuição deve ser seguida à risca sem que seja perguntada, sem que seja indagada. Nenhuma intuição deve ser seguida à risca sem que a coloquemos numa berlinda, sem que vamos atrás de porquês. Porque é uma intuição nossa, só nossa. Então, enquanto não temos certeza do que vem de dentro da gente, peguemos essa intuição e vamos pesquisar até que ponto isso que veio é verdade. Se formos sinceros na pesquisa, aos poucos teremos mais segurança em aceitar uma intuição sem ter que procurar tanto para firmar essa realidade, essa verdade. Método de ensino de Sócrates. O método socrático busca afastar a dosha, opinião, e alcançar a episteme, conhecimento. Afastar a opinião e aproximar o conhecimento. Opinião, eu acho tal coisa. Achar nunca levou a lugar nenhum.
tenho que saber a realidade, a verdade. Sim, eu acho. Vamos lá. Eu acho, mas eu vou atrás para ter certeza. E aí não é mais eu acho. É eu tenho certeza. Então, opinião, achar alguma coisa, dar sugestões, tudo bem, mas aceitar, nós temos que aceitar uma sugestão, aceitar uma opinião e ir atrás. Se sentimos que aquela opinião foi sincera e tem alguma consistência, vamos atrás, vamos trocar aquela opinião recebida por um conhecimento que nós vamos buscar e nós vamos procurar. Aí a opinião daquela pessoa foi muito boa, foi certeira, porque veio e nos alertou para algo e fomos atrás desse algo, vamos atrás do conhecimento. Aí sim, temos que deixar um pouco de lado a opinião. Temos de deixar a opinião como sendo o final de uma discussão. A opinião foi dada e morreu o assunto. Opinião não é nada, opinião não tem valor, tem que haver o conhecimento. Então não podemos parar na opinião recebida, não podemos parar na opinião recebida, temos que ir além e confirmar esta opinião, se tem alguma veracidade ou não, ou abandonar a opinião totalmente. Aqui foi Sócrates em todos estes comentários, neste vídeo todo. Espero ter sido bem interessante o que foi colocado. Obrigado.